Aí agora vamos entender qual que é a diferença entre essas três coisas. O que é leitura da palavra? Segundo o dicionário, ler significa ver o que está escrito, conhecer, interpretar o que se lê. Então, ler é ler. Você pegou, leu, pronto. Igual está aqui, escrito Bíblia Obreiro Aprovado. Eu li o que está escrito. Eu interpretei o que está escrito aqui. Bíblia Obreiro Aprovado. Então, isso é a leitura. Eu li. O que é estudo da palavra? Aí, segundo o dicionário, estudo significa aplicação intelectual. Estudar significa aprender, entender, compreender, examinar, analisar e observar. E o estudo da palavra depende da finalidade do estudo. Então, vamos supor, um estudo teológico ou arqueológico. Você vai estudar o fato histórico que aconteceu. Quando aconteceu, em que época. Aí eu já vou dar exemplo aqui daqui a pouco. Aí, vamos supor, você vai estudar para preparar um sermão, um culto. Aí, cada estudo tem uma finalidade específica. Então, depende do estudo. Aí, estudar significa aprender, ou seja, ler é uma coisa. Você aprendeu o que você leu é outra. Entender, ou seja, tem gente que lê, mas não entende o que está escrito. Então, você só leu, você não estudou. Compreender, que é quase a mesma coisa que entender. Examinar, isso é importante. Examinar, estudar e examinar. O que é examinar? Alguém fala alguma coisa, igual em Bereia. Tinha um povo lá, em Atos, em Bereia, que tudo que os apóstolos pregavam, Paulo pregou para eles iam ver nas escrituras se estava escrito conforme ele estava falando, para ver se era verdade. Então isso é examinar e analisar, para ver se está mesmo na palavra. E observar. Observar tem outro significado, não é só de ver, olhar. Observar tem o significado de mesma coisa que vigiar. Então você leu a palavra, você entendeu, você tenta colocar isso em prática na sua vida. Tenta aplicar na sua, igual estudo, aplicação. Então você aplica, você pratica. O que é meditar na palavra? Segundo o dicionário, meditar significa refletir, pensar, ficar em silêncio, que não está no dicionário, mas é uma coisa também. Quando na meditação o povo fica assim, eles ficam em silêncio. Aí você já vai entender o porquê. E pensar significa formar ideias, raciocinar, e outra palavra que tem também no dicionário é julgar. Como assim julgar? Pensar é julgar. Quando a gente medita na palavra, a gente julga a nós mesmos. Então a gente vê o que está escrito e a gente tenta trazer aquilo para a nossa vida. Eu vou dar exemplo aqui de cada um dos textos aqui. Então, meditar, refletir, pensar sobre. Então você lê, você fica pensando sobre aquele texto. Você tenta trazer ele para a sua vida. Julgar, você julga a si mesmo. Você vê como que você está diante de Deus. Se você está vivendo conforme o que está escrito. Se a sua vida diante de Deus está certa ou não. Pensar. Pensar significa formar ideias, ou seja, pensar sobre aquilo e trazer algo sobre aquilo. Raciocinar. Raciocinar é o quê? É quase a mesma coisa que entender. Então, raciocinar é pensar sobre aquilo e trazer a aplicação. E ficar em silêncio. Como na meditação, o povo fica em silêncio. Como assim ficar em silêncio? Você lê um texto na Bíblia e aí você tem que ficar em silêncio para você conseguir ouvir a voz de Deus. Porque se você ficar falando, dando ouvido a outras vozes, vou mostrar aqui uma coisa que isso acontece. Mateus, acho que tem Mateus. Então, ficar em silêncio é você dar um tempo, ficar em silêncio, você mesmo assim, pensando naquilo e deixando. E esperando Deus falar com você. Porque você, às vezes, as pessoas querem ouvir, a maioria fala assim: Deus não fala comigo, eu quero ouvir a voz de Deus. Só que tem uma passagem em 1 Reis 19:11. E ele disse: sai para fora e põe-te neste monte perante a face do Senhor. E eis que passava o Senhor, como também um grande e forte vento, que fendia os montes e quebrava as penhas diante da face do Senhor. Porém o Senhor não estava no vento. E depois do vento, um terremoto. Também o Senhor não estava no terremoto. E depois do terremoto, um fogo. Porém também o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo, uma voz mansa e delicada. E é nessa voz que Deus estava. Então, vai ver aqui, a voz de Deus. Uma voz mansa e delicada. Então tem muita gente que quer ouvir a voz de Deus, só que ela vem de uma forma tão mansa, tão delicada, assim, tão... que se tiver barulho, se tiver outra coisa, não tem como ouvir, tem que ter silêncio. E aqui em Mateus,
a volta do Egito, aqui em Mateus 2, capítulo 19. Morto, porém, Herodes, eis que o anjo do Senhor apareceu no sonho a José no Egito, dizendo: levanta-te e toma o menino e tua mãe e vai para a terra de Israel, porque já estão mortos os que procuravam a morte do menino. Então ele se levantou, tomou o menino e sua mãe e foi para a terra de Israel. E ouvindo que Arquelau reinava na Judéia em lugar de Herodes, seu pai, receou ir para lá, mas avisado em sonhos por divina revelação, foi para as regiões da Galiléia. Então isso aqui que vamos para frisar isso aqui, ó. O anjo veio, o anjo do Senhor apareceu e disse: levanta-te, toma o menino e sua mãe e vai para a terra de Israel, porque já estão mortos os que procuravam a morte do menino. Então a voz que veio ele disse: pode ir, que já está tudo tranquilo, acabou que era o problema. Aí, ouvindo que Arquelau, o filho do Herodes que estava antes, estava reinando no lugar dele, ele ficou com medo de ir para lá. Ou seja, ele ouvindo. Se ele ouviu é porque alguém contou para ele isso. E aí ele ficou com medo de ir. Ou seja, por causa das outras vozes, ele não conseguiu dar atenção à voz do Senhor. Então, muitas vezes a gente não consegue ouvir a voz de Deus porque a gente está dando ouvido a outras vozes. Voz externa, voz dentro de nós mesmos, voz do nosso pensamento, que coloca dúvidas, incertezas em nós. E aí, como essas vozes falam mais alto, aí se a gente não ficar em silêncio, a gente não vai conseguir ouvir a voz de Deus. Então, o que é meditar na palavra? É refletir, pensar, ficar em silêncio, formar ideias, raciocinar e julgar nós mesmos, né? Que é pensar. Aí essas são a diferença entre estudo da palavra, meditar na palavra e leitura da palavra. Aí agora eu vou dar um exemplo, eu vou procurar um texto da Bíblia para cada um desses exemplos e eu vou mostrar, porque eu falei que hoje ia ser prático. A gente geralmente no tipo de ensino aprende a parte teórica. Hoje nós vamos praticar para nós já sair entendendo como ler, aprender a ler a Bíblia. Então, eu vou dar um exemplo aqui de cada um desses, como que funciona. E aí depois cada um vai fazer a mesma coisa, procurar um texto e primeiro ler, depois meditar e depois estudar. Para entender como que, para aprender literalmente a ler a Bíblia. Então eu vou pegar aqui Oséias do 1, Oséias capítulo 1, quem quiser pode abrir comigo. Todo mundo achou Oséias? Então o primeiro exemplo é o que é o estudo da palavra. Pode ir? Pode. Pode ir assim, também. O que é estudo da palavra? Então eu falei, depende da finalidade do estudo. Então vamos supor que eu sou um teólogo e eu estou estudando sobre Oséias, o personagem Oséias. Aí eu vou ler do capítulo aqui para dar o exemplo. Do capítulo 1, do versículo 1 ao 9. Aí depois eu vou fazer um estudo para vocês verem, um estudo sobre Oséias. Então, capítulo 1, versículo 1. Palavra do Senhor que foi dita a Oséias, filho de Beri, nos dias de Uzias, Jotão, Acás, Ezequias, reis de Judá, e nos dias de Jeroboão, filho de Joás, rei de Israel. O princípio da palavra do Senhor por Oséias, disse, pois, o Senhor a Oséias: vai, toma uma mulher de prostituições e filhos de prostituição, porque a terra se prostituiu, desviando-se do Senhor. E foi-se e tomou a Gomer, filha de Laim, e ela concebeu e lhe deu um filho. Então vamos começar já por parte. Então vamos supor que eu estou estudando historicamente Oséias. Então, o que eu sei aqui já daqui eu vou fazer um estudo sobre Oséias. Eu sei que Oséias, ele é filho de Beri. Ele atuou, ele viveu ali nos dias de Uzias, Jotão e Acás e Ezequias, que eram reis de Judá. E como era era Israel, só que tinha duas tribos de um lado, de uma nação, e 10 tribos de outro. Então, para ajudar, os reis eram Uzias, Jotão, Acás e Ezequias. E para Israel, eram os dias de Jeroboão, filho de Joás, rei de Israel. Então eu sei que foi nesse tempo. Ele era filho de Beri, está aqui. Aí, vamos ver. No versículo 3, diz que a mulher dele se chamava Gomer, e ela era filha de Blaim. E ela concebeu e lhe deu um filho. Vamos continuar. E disse-lhe o Senhor: põe-lhe o nome de Jezreel, porque daqui a pouco... Jezreel,
Jezreel, é isso. Porque daqui a pouco visitarei o sangue de Jezreel sobre a casa de Jel e farei cessar o reino da casa de Israel. E será naquele dia que quebrarei o arco de Israel no vale de Jezreel. E tornou ela a conceber e deu à luz uma filha. E ele disse, o Senhor disse a ele, põe-lhe o nome de Lo-Ruama, porque eu não me tornarei mais a compadecer na casa de Israel, mas tudo lhe tirarei. Mas da casa de Judá me compadecerei e salvarei pelo Senhor seu Deus. Pois não o salvarei pelo arco, nem pela espada, nem pela guerra, nem pelos cavalos, nem pelos cavaleiros. E depois de haver desmamado a Lo-Ruama, concebeu e deu à luz um filho. E ele disse, põe-lhe o nome de Lo-Ami, porque vós não sois meu povo, nem eu serei vosso Deus. Então aqui eu sei, continuando sobre Oséias, estudando sobre ele, eu sei que ele teve 3 filhos, 2 filhos e uma filha. Os 2 filhos dele se chamavam Jezreel e Lo-Ami, e a filha dele chamava Lo-Ruama. E aí cada filho ele teve como um simbolismo, um significado que Deus, por exemplo, o nome de Lo-Ruama era porque Deus não tornaria mais a compadecer a casa de Israel, mas tiraria tudo. Então é representando. Então aí isso aqui é um estudo eu estudei sobre Oséias, quem ele era, quem foi a mulher dele, quantos filhos teve, em que tempo que ele atuou, as épocas que ele atuou. Então isso é um estudo. Que finalidade é esse estudo? A finalidade histórica, de saber quando aconteceu. Então isso que eu fiz foi um estudo. Agora eu vou pegar outro texto que está em Obadias, depois um pouquinho mais para frente, antes de Jonas. Achou? Depois de Amós, antes de Jonas. Obadias. Então, o primeiro exemplo que eu dei é o que é o estudo da palavra. Só pra frente, só. Um pouquinho pra frente, só. Onde você estava? Aqui, ó. Onde você estava? Antes de Jonas. Oséias, só aqui, ó. Obadias. Amós. Obadias, depois de Amós. Amós, só uma folha cada um. A sua já é Obadias. Obadias, já é Jonas. Só uma folha. Então, eu dei o primeiro exemplo lá em Oséias, o que é o estudo da palavra. Agora eu vou dar o exemplo, o que é meditar na palavra. Então eu vou usar aqui, Obadias só tem um capítulo, eu vou ler os versículos 3 e 4. Então, a soberba do teu coração te enganou, como o que habita nas fendas das rochas. Então lembra que tem que ler, primeiro pedir a direção de Deus, depois tem que ler respeitando a pontuação, os acentos, e tem que ler dentro do contexto. Então aqui, a soberba do teu coração te enganou. Deus está falando isso aí tem que ler antes para entender o que Deus está falando. Deixa eu ver. Aí, na verdade, aqui ele vai falar depois sobre quem é. Tá falando sobre aqui se não me engano, os amomitas, edomitas. Então aí Deus vai falar: a soberba do teu coração te enganou, como o que habita nas fendas das rochas, na sua alta morada, que diz no seu coração: quem me derribará em terra? Versículo 4: se te elevares como águia e puseres o teu ninho entre as estrelas, dali te derribarei, diz o Senhor. Então aí aqui eu vou meditar nessa palavra. Então eu vou buscar entender o que eu li aqui no versículo 3 e 4 e trazer para a minha vida. Então o que eu entendo? Eu entendo que Deus está falando aqui que eles eram orgulhosos, a soberba do coração deles enganou eles, dizendo para eles que eles perguntavam: quem me derribará? Quem me destruirá? Aí Deus diz: se vocês vierem, voarem como uma águia e colocarem o ninho de vocês até nas estrelas, dali mesmo eu te derrubarei. Então aqui eu entendo que Deus está dizendo, como diz em Mateus 23:12, o que se exalta a si mesmo, Deus abate, Deus humilha. Então, trazendo para a minha vida, o que eu entendo? Eu entendo que se eu for orgulhoso, se eu começar a me querer ser melhor que os outros, me reerguer, me exaltar a mim mesmo, achar que eu sou melhor que todo mundo, achar que eu sei mais ou que eu posso mais, e começar a desprezar os outros e começar a ser desumilde, eu sei que Deus pode ser onde eu posso ser o cara mais rico que for, eu posso estar lá em cima. Deus, ele vai lá com a poderosa mão dele, grandiosa, e me derruba lá
embaixo, e aí eu vou passar a ser aquele a quem eu humilhava, eu vou ser como aquela pessoa, e aquela pessoa que foi humilhada por mim, Deus vai exaltar. Então, eu meditei aqui nessa palavra, eu entendi, eu trouxe para minha vida e eu entendi o que Deus quis dizer para mim. Aí aqui, como eu já tinha lido antes, eu já tinha entendido antes, mas aqui geralmente para você entender, você tem que ficar um pouco pensando em silêncio para você começar a entender. Então isso é meditar na palavra. Agora, o que é leitura da palavra? Eu vou usar um exemplo aqui, 1 Reis. 1 Reis, capítulo 2. Atrás. É, e atrás. 1 Reis, capítulo 2. É Samuel. Depois de 2 Samuel. É. Primeira Reis. Qual que é? 1 Reis, capítulo 2, eu vou ler do 36 ao 46. Elias elevado aos céus? Isso. Não. 1 Reis, vô. É, rei. Primeira e a segunda. É. São 2 segundos aí, a 2 vezes. Mas lá no começo. 2 Pode voltar lá no... 1 Reis, capítulo 2. Todo mundo achou? Achou? Aí, ó, são outros chegando. É grande, é grande. É. Pode ir, então. Aí. Capítulo 2. Eu vou ler do versículo 36 ao 46. Primeiro rei do 2. Ó, capítulo. Capítulo 2, versículo 36. Aí é só acompanhar junto comigo. Então eu vou ler aqui, para usar como exemplo o que é a leitura da palavra. Então eu vou pegar e vou ler. 10. Tá certo. 36. Vai, Filotão. Depois enviou o rei e chamou a Simei e disse-lhe: Edifica-te uma casa em Jerusalém e habita aí, e daí não saias, nem para uma nem para outra parte. Porque há de ser que, no dia em que saíres e passares o ribeiro de Cedron, saibas de certo que morrerás. O teu sangue será sobre a tua cabeça. E Simei disse ao rei: Boa é essa palavra, como tem dito o rei, meu senhor, assim fará o teu servo. E Simei habitou em Jerusalém muitos dias. Sucedeu, porém, que ao cabo de 3 anos, ou seja, 3 anos depois, 2 servos de Simei fugiram para Aques, filho de Maaca, rei de Gate, e deram parte a Simei, dizendo: Eis que teus servos estão em Gate. Então Simei se levantou e albardou o seu jumento e foi a Gate, para Aquis, a buscar seus servos. Assim foi Simei e trouxe seus servos de Gate. E disseram a Salomão que Simei de Jerusalém fora a Gate, e tinha já voltado. Então enviou o rei e chamou a Simei e disse: Não te conjurei eu pelo Senhor e protestei contra ti, dizendo: No dia em que saíres para uma ou outra parte, sabe, de certo que morrerás? E tu me disseste: Boa é essa palavra que ouvi. Por que, pois, não guardaste o juramento do Senhor, nem o mandado que te mandei? Disse mais o rei a Simei: Bem sabes tu toda a maldade que o teu coração reconhece que fizeste a Davi meu pai, pelo que o Senhor fez recair a tua maldade sobre a tua cabeça. Mas o rei Salomão será abençoado, e o trono de Davi será confirmado perante o Senhor para sempre. E o rei mandou a Benaia, filho de Joiada, o qual saiu e deu sobre ele e morreu. Assim foi confirmado o reino na mão de Salomão. Então aqui eu li, aí nós viu aqui, segundo o dicionário, o que é ler? Ler é ver o que está escrito, conhecer e interpretar o que se lê. Então, eu li aqui, eu tirei um entendimento raso, não profundo, porque se eu quiser aprofundar mais eu tenho que estudar. Aí eu só li e o que eu entendi disso? Eu entendi que Salomão, esse Simei, ele já tinha feito mal pro pai dele, que era Davi,
E aí Salomão deu uma última chance e falou: você vai morar em Jerusalém, e se você sair da cidade para qualquer outro lugar, você morre. Aí ele falou: tudo bem, assim eu vou fazer. Assim como o rei disse, farei eu. Aí passou 3 anos, aí 2 servos dele, 2 escravos dele fugiram para outro lugar, para outra cidade, fora de Jerusalém. Aí vindo alguém dar notícia, ele teve que sair para ir buscar eles. Aí ele saiu da cidade e voltou. 3 anos depois, ele já tinha esquecido provavelmente. Aí Salomão ficou sabendo, alguém contou. Aí Salomão chamou ele e disse: eu não te falei que se você saísse da cidade você ia morrer? Aí Salomão já jogou na cara: você lembra que você fez isso com meu pai, isso e aquilo? E era a última cerca que eu tinha te dado. Aí, como ele tinha jurado por Deus e pelo reino dele que ele ia matar Simei, aí em 46, o rei mandou Abenaia, filho de Joiada, o qual saiu e deu sobre ele e morreu. Então eu fiz aqui uma leitura da palavra e eu entendi. De forma assim, está aqui. Então isso é leitura da palavra. Aí essa é a diferença entre cada um. Leitura é uma coisa, meditação na palavra é outra, e estudo da palavra é outra coisa.